pessoas me perguntam, Humberto, você começa todas as suas entrevistas naquele gingado, né, do jazz e tudo. Eu digo, sabe por quê? É porque o trabalho que nós estamos realizando aqui, o trabalho que está sendo iniciado aqui, a grande maioria tem a ver com superação, com revelação, com ensinamentos, com lições aprendidas. E isso tem que ser festejado desde o início desse trabalho. E eu inicio esse trabalho, e eu quero deixar bem clara a minha resposta para vocês, demonstrando também com o meu movimento corporal, né, nesse swingado do jazz, que a vida vale a pena viver. A vida é uma fonte de alegria. A vida, Deus nos deu essa vida para a gente brilhar. Todos nós temos o direito de brilhar na vida. Então é por isso, tá? Tá respondido? E o grande motivo que eu comecei aqui me agitando é porque eu estou recebendo uma pessoa aqui que vai deixar mais do que claro para todos nós que primeiro que ela se ama muito. Ela é uma pessoa que se ama, ela crê em Deus. E ela também é um exemplo vivo de superação. Não desistiu, não importou o que. E eu vou superar, eu vou pular essa fogueira. E eu estou falando de Brenda Graziella, que está aqui ao meu lado, e olha lá, com um sorriso nos lábios, para falar de um assunto que tem tudo a ver com a dor, com o sofrimento, com angústia, com noites indormidas, com a esperança abalada. Será que amanhã vai ser melhor? Será que amanhã vai ser melhor? E ela está aqui para falar com a gente sobre um câncer de mama superado. Ou melhor dizendo, que ela está ainda superando. Ela está, mas a fase mais aguda, entendeu? Ela já passou. E ela me disse, antes de começar a entrevista, Humberto, eu fui diagnosticada com um câncer triplo negativo, o mais agressivo de todos os cânceres, né, que afetam a mama. Quer dizer, o mais agressivo, câncer de mama. E ela está aqui, ó, e vai conversar com a gente sobre o que ela atravessou. E vai nos ensinar coisas, vai nos dizer que lição foi essa que ela aprendeu, que nós pudemos aprender também. E vai nos falar uma coisa, sinceramente, que me encantou quando eu conheci a Brenda Graziella. Sabe como é que uma coisa nela que me encantou, tão logo eu... Não, ainda não tinha conhecido ela, não tinha falado com ela nada. Eu li algo nela que estava na camiseta que ela estava usando, que estava escrito, lute como uma garota. Eu olhei, que é isso? Lute como uma garota. E tinham outras meninas lá usando essa camiseta. Mas eu já falei demais? Brenda, seja muito bem-vinda. Que maravilha você ter chegado até aqui. Que maravilha que Deus permitiu esse nosso encontro hoje, que vai beneficiar com as tuas informações, com as tuas revelações, tantas mulheres, tanta gente. Seja bem-vinda. Amém, que assim seja. Muito obrigada, Humberto, pela oportunidade de estar aqui no Pode Yes, Pode No, tá certo? O Pode Yes, Pode No. Pode tudo? Pode tudo, claro. Que a gente vai falar. Então, sabe o que é curioso? Não sei se você prestou atenção. Chamou a atenção o Lute como uma garota, né? Gente, para quem não sabe, nós nos conhecemos pessoalmente agora na solenidade de comemoração em 51 anos da Fundação SECOM, foi lá isso na mesmo. Alian, Foi isso no mesmo. qual eu tive a honra de compor a mesa, né? Representando as pacientes, e levei também as minhas companheiras, parceiras de luta, e elas também estavam com uma camisa Lute como uma garota. Aí você vê uma menina jovem, né? Ainda estão na casa dos 20 ali, com uma camisa Lute como uma garota, e você liga assim, porque ela é uma menina ainda, né? Não fez 30.
Mas você viu que tinha mulheres de até 60, 70 anos com a camisa? Sim, mas eu jamais imaginei que você tinha tudo a ver com Lute como uma Garota e que eu achei que você fosse apenas uma apoiadora, uma facilitadora do Lute como uma Garota, mas você não é, não. Você é muito mais do que isso. Começou lá atrás. O Lute como uma Garota, hoje ele é abraçado por todas as mulheres de todas as idades, e a gente não fala só sobre o câncer em si, né? Eu falo sobre a resiliência, sobre o recomeço, sobre você sempre seguir em frente adiante, apesar das dificuldades, que não são poucas do nosso dia a dia. Né? Nós costumamos a derrubar um leão por dia, né? Assim? Sim, sim. E essas mulheres usam essa camisa, onde ela está intitulada Garota, porque, como eu falei no meu discurso, lutar como uma garota significa resgatar a força e a vontade de viver que se tem quando é jovem. É possível resgatar essa força, não importa a idade, por isso lute como uma garota. Lindamente. Então, para elas, o significado é um mantra, é como se fosse um grito de guerra mesmo. Elas usam com muito orgulho. Inclusive, você pediu duas, vai ficar pronta amanhã e eu vou mandar para você. Eu estou esperando. Bem, mas antes que você prossiga, antes que eu te pergunte como é que você descobriu este câncer de mama, ok? Que mudou tua vida. Eu quero pedir ao meu querido Baraúna que ele coloque esse VT que ela nos enviou para que nos dê toda a dimensão do que vai acontecer nessa entrevista, nessa conversa, aliás, que aqui não pode haver uma entrevista e sim uma conversa muito fraterna entre eu e ela. Mas sintam só, através dessas imagens, a trajetória dela até aqui. Mulher, a força da natureza, a Amazônia. A força das mulheres é como a própria natureza, resiliente, poderosa e capaz de renascer, mesmo diante das maiores tempestades. As mulheres que superaram o câncer de mama são exemplos vivos dessa força. Elas enfrentaram uma batalha difícil, lutaram com coragem e mostraram ao mundo que não há desafio grande o bastante que não possa ser vencido com determinação e esperança. Cada uma dessas mulheres é uma inspiração, uma prova de que é possível atravessar momentos sombrios e sair ainda mais forte. Elas não apenas sobreviveram, elas renasceram, mostrando que a força feminina é verdadeiramente uma força da natureza. Muito bem. A nossa trilha vai seguir sempre na direção de nós buscarmos com a Brenda Graziella as explicações para nós aprendermos as lições que ela vai nos dar a partir de agora. Brenda, como é que você descobriu, que você, de repente, tinha um câncer? Então, eu estava um dia comum, como qualquer menina jovem, fazendo academia, indo para o trabalho. Você tinha quantos anos, tinha 23. Então? 23 anos. 23, era 2020, mais ou menos em janeiro. Nós estávamos entrando na pandemia, era desconhecido, né? Até a gravidade que a pandemia ia chegar até o Brasil. Então, nós estávamos naquele impasse, né? O que é o Covid? E eu já estava sentindo aquele sintoma, sem olfato, paladar, estava prejudicado. E aí eu cheguei em casa, um belo dia comum, senti uma ferroada, aquele beliscão na mama. E é comum muitas mulheres sentirem. É questão de menstruação, de hormônios, a mulher quando ela vai amamentar, ela tem esse beliscãozinho aparece, então? Não, o que eu quero te dizer é que é comum as mulheres terem alguns sintomas na mama e nem tudo é câncer de mama, okay. Entendeu? Sim, claro. Só que tem uma diferença, que é o que eu prego, conhecer o próprio corpo. Eu tive uma menstruação aos 11 anos. Eu tive esse primeiro sintoma com 23. Nesse período de tempo, eu nunca fui uma mulher onde a minha mama inchasse durante a menstruação. Que é normal. Que é normal. Mas eu nunca tive inchaço, eu não sentia mais do que cólicas. Então, nesse período de mais de 10 anos, né, nos meus ciclos, eu nunca tinha sentido nada nas mamas. Então, quando eu tive esse sintoma, esse sinal, eu já detectei que tinha algo errado. O sinal foi o beliscãozinho, exatamente. Né? Aí eu toquei, senti um leve fragmento, bem pequenininho, próximo à auréola, não corria. Tipo assim, uma ervilhazinha pequenininha? Bem menor,
bem Ok, menor. bem Uma menor. ervilha até bem menor, mas eu Aham. senti. E aí, o que a gente faz, né? Mãe, vem cá, dá Claro. uma olhada. Minha mãe olhou, minha mãe já era paciente de 2 cânceres de mama, triplo negativo também. Ela venceu os 2 pela Fundação Secom também. E eu Olha. achei que sabia tudo. Ela teve o segundo, eu tinha 21. E aí eu pude cuidar dela. O primeiro eu era muito nova, eu não entendia muito. Né? Eu tive medo da minha mãe quando eu vi aquela cirurgia enorme, que ela chegou em casa, eu não tinha conhecimento, que hoje a minha sobrinha de 8 anos já sabia o que eu estava passando, né? Hoje o TikTok, a internet, Sim. eles já nascem assim, parece que falando. Claro. Eu não tinha. Então, naquela época, nem telefone eu tinha. Então, quando eu cheguei em casa, chamei minha mãe, ela olhou. Não, minha filha, você vai menstruar. Minha mãe sempre acompanhou, ela daquelas antigas, a minha menstruação, sabe? E aí eu falei assim, mãe, pode ser. Realmente a menstruação veio. Passou mais uma semana, a menstruação foi embora e a dor persistiu e o sintoma, o sinal também estava lá. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu resolvi fazer uma ultrassonografia da mama. Como que você resolveu fazer a ultrassom, Brenda? Quem te falou? Uma vez que acompanhando a minha mãe, eu curiosamente perguntei do mastologista dela. Doutor, a minha irmã já tem 40 anos, faz mamografia, o que é que eu posso fazer? Aí ele só encaixa nos teus exames anuais preventivos uma ultrassom da mama, a mesma que a grávida faz na barriga. E aí eu fiz isso por 2 anos e nunca tinha aparecido com Isso foi nada. o conselho do médico. Conselho do médico através da minha curiosidade. Sim. Eu tive a curiosidade e a iniciativa para poder ele me dar essa resposta, porque até então nem um ginecologista tinha me falado que eu poderia acrescentar ou perguntar do meu histórico familiar. Então não é uma coisa que é corriqueira de conversa entre médico e paciente. O médico, você vai numa ginecologista, ela não pergunta de uma menina de 20 anos o histórico dela, se ela parece totalmente saudável numa consulta de rotina. Então são poucos que têm esse interesse. E eu apenas tive porque a minha mãe já era paciente. Eu pensei que não tinha essa possibilidade. Acompanhando a minha mãe, como eu falei na fundação, a minha mãe com mais de 15 anos de fundação, nunca tínhamos visto alguém tão nova. E aí, será que eu sou a primeira? Não. Depois que aconteceu comigo, eu olhei para o lado e eu vi que eu estava cega. Que eu não era a primeira, infelizmente, não seria a única e nem a última. Que existem sim outras meninas jovens, mas que apenas não é tão falado, não é divulgado, não é alertado. E aí eu tive que correr atrás do diagnóstico, tá? Eu corri atrás. Quando eu cheguei para fazer a ultrassom, o médico perguntou assim, quem te encaminhou? E eu sempre fui muito independente. Eu tive que ser independente desde cedo, né? Desde o momento que eu ia para a escola, de ônibus, minha mãe teve muitos problemas de saúde, então eu não tinha quem me acompanhasse. Eu fui forjada na vida a ser independente, a me virar sozinha. Então eu fui fazer a ultrassom e ele olhou para mim e falou assim, quem te encaminhou? Eu falei, ninguém, que a minha mãe é bilateral, teve 2 cânceres de mama, o médico já tinha me encaminhado isso, eu fiz 2 vezes, nunca deu nada, tive esse sintoma, resolvi vir. Não se preocupa porque câncer de mama na tua idade não tem. Vou te encaminhar aqui um remédio. Brenda, o médico te disse isso? Exatamente. Olha só. Exatamente. Eu vou te encaminhar aqui um remédio, o Gamax, até o nome do remédio, que justamente é para dissolver nódulos, né? Num formato que não é tão grave. E aí eu falei, não, tá bom. Vou tomar, comprei o remédio, fui para casa. Passei uns 4 ou 5 dias tomando esse remédio. Eu ia fazer uma viagem, ia pro interior com meu pai, né, por conta do Covid, por proteção. Aí eu falei, não, eu vou num especialista. Eu tava sentindo muita dor. Aí eu pelo menos viajo tranquila, né? R$400 uma consulta. Eu sempre falo de valor, por quê? Porque em plena pandemia, na verdade já é um pouco complicado você chegar em qualquer UBS e falar que você está com sintoma, um sinal, e a pessoa ter um olhar diferenciado para o teu caso. Como no particular o primeiro médico não teve. E aí eu não sabia, eu estava completamente perdida. Eu vou aonde? Eu vou em que especialista? Aí eu lembrei do mastologista da minha mãe que atendia no particular. Falei, vou logo no especialista. Paguei a consulta com ele e investi, porque foi o maior e melhor investimento da minha vida. E ele olhou para mim, o mesmo resultado impresso que esse primeiro médico tinha lido, eu entreguei para ele, para o especialista. E ele olhou para mim, para o exame, e falou assim, pode ser sim um câncer de mama. Sua mãe é bilateral, não é impossível, é raro, mas não é impossível ser um câncer de mama. Vamos fazer uma biópsia. E aí eu fui para a biópsia.
Fiz uma biópsia de pulsão, onde é retirado pequenos fragmentos por uma agulha e enviamos para o laboratório. 2 semanas depois veio o resultado, hiperplasia intraductal atípica, não dá para saber se é câncer ou não. Vamos fazer uma biópsia incisional. Essa biópsia eu já precisei entrar em um hospital particular, precisei investir no hospital, investir no médico, no anestesista, foi R$7.000. No total eu gastei quase 15 para chegar no resultado final. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, foi questão de 2 horas, ele entregou para minha irmã um pote com o líquido, né, e os fragmentos dentro para ela levar no laboratório. Olhou para ela e falou assim: pelo que eu vi, é o bichão sim. Ele, um médico muito experiente, Dr. Daniel Oade, já sabe identificar quando é ou não, só de olhar, né? E ela não me contou nada. Eu cheguei em casa, tirei o curativo no dia seguinte, fui tomar um banho. Ele tinha feito um corte ao redor da auréola e ela estava com costura, né? Tava, né, saturada. Como diz o nome? Enfim, tava suturada. O nome é assim. Tava costurada, costurada. Né? E aí eu olhei pra minha irmã, depois eu falei assim: ele tirou tudo? Aí ela falou assim: ele disse que tirou. Eu falei: das duas, uma. Ou ele não tirou tudo, ou tá crescendo de novo, porque eu já tô sentindo de novo. Tu falaste pra tua irmã? Falei pra minha irmã, e ela ficou calada. Ela já sabia, mas ela precisava do diagnóstico fechado. Quando eu cheguei na consulta para entregar com o resultado impresso, ela me entregou lacrado, porque eu sou o tipo de pessoa que eu abro, inclusive não indico, né, gente, porque o Dr. Google, ele não é sábio, ele sempre diz que uma gripe é algo muito mais grave do que é, então é sempre importante você procurar um especialista. Só que eu sempre fui de olhar, e se for grave eu já aciono. Então ela estava totalmente lacrada, ela falou assim: não abre, espera. Eu falei: tá bom. Levei, fiquei na sala de espera. Nesse momento eu vi outras pessoas ao meu redor muito nervosas, né? Era a primeira consulta, e aí perguntava o que eu estava fazendo lá, quem que eu estava acompanhando. As pessoas não passavam pela cabeça que a paciente era eu, devido à minha juventude. Olha só. Você está acompanhando quem? Sempre é essa pergunta para mim. Você está acompanhando quem? Eu falei: não, eu sou paciente. Aí eu conto uma história. Se eu vou em qualquer lugar, comprar um perfume, aí a atendente: nossa, seu cabelo é bonito. Aí eu: então, eu já fui careca, acredita? Eu já conto a minha história, e no final a mulher já sai de lá querendo marcar um autoexame, fazer uma mamografia. Porque é muito natural para mim falar sobre isso, né? É muito importante. Quando eu cheguei com ele, com esse resultado em mãos, ele olhou para mim e falou assim: eu já sei o resultado, porque a médica patologista que fez a análise clínica me ligou, que tem o nome do médico, né, que realizou a retirada, para saber se a tua idade estava certa. Ela achou que tinha sido um erro de digitação. Ela não acreditou que realmente é um câncer de mama. Ele nem abriu. Aí ele falou assim: realmente é um câncer de mama. Chora tudo que você tem para chorar, levanta a cabeça que eu vou te encaminhar para a fundação. A minha irmã já começou a se debulhar em lágrimas. E eu fiquei simplesmente... Não, eu acredito que não foi um choque. Eu fiquei tentando absorver, né? Sim. Quando eu estava nesse processo de espera, um pastor orou na minha cabeça. E aí eu pensei assim: será que eu estou com pouca fé? Porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu sempre digo isso. E aí eu entendo hoje que não é pouca fé. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, o Espírito Santo ele te sustenta durante o processo. Você vai passar por isso, mas vai ter um porquê, um para quê. Não quer dizer que o câncer é algo que a gente tem que normalizar como algo que veio. Não. É simplesmente a forma que eu tive que lidar com a situação e pude viver algo que eu entendo que hoje salva muitas vidas. Quando eu acompanhava a minha mãe, eu achei que sabia o que era dor. Quando eu acompanhava a minha mãe, eu pensei que entendia o que era o câncer. Mas quando eu senti o primeiro toque da agulha na minha mão ficou tão fina, as minhas veias apareciam tanto que eu pensei assim: eu vou perder minha mão daqui a pouco, de tão frágil que ela vai ficar. Porque a quimioterapia ela é muito agressiva, né?
Eu perdi cílios, cabelos, sobrancelhas. Ela não consegue diferenciar as células boas das células ruins. Então ela sai acabando com tudo. E mesmo durante a químio, eu não E são os respondi. efeitos colaterais São da os químio, efeitos né? colaterais. Isso aí acontece e acabou. E aí eu ficava, mas aí existe a opinião alheia, né? Eu conheço a mãe do fulano, do ciclano, que o cabelo não caiu. Porque a mãe do ciclano, tia da minha prima, do Joãozinho, da Maria, morreu de câncer. Quando você tem um diagnóstico, muita gente vem falar contigo, e aí tu fica cheia de informação, aí toma um chá, toma isso, come aquilo, faz isso, faz aquilo, e você simplesmente quer calar o mundo. A sensação que eu tinha era essa. Existem vários casos, e eu conheço várias histórias de mulheres que tiveram reações diferentes. Sempre querem saber a minha reação na hora, né? Eu chorei quando ele falou quimioterapia, porque eu sempre vaidosa, meu cabelo já era grande, eu não queria que as pessoas sentissem pena de mim, eu me via ali já careca, medo de, tadinha, tão nova, eu não quero me vitimizar, não quero que as pessoas... Essa reação mental das pessoas sentirem pena de ti, isso veio que naturalmente? Isso vem naturalmente? Naturalmente, é orgulho mesmo. Né? Nós mulheres temos, todo ser humano tem isso, né? Eu sempre fui muito, como eu te falei, muito independente mesmo, sempre fui de ir atrás das minhas coisas, correr atrás dos meus sonhos, de cair e levantar. Então, quando eu me vi diante dessa situação, eu sempre me sustentei. Né? Agora, essa tua determinação te ajudou muito no tratamento, não ajudou? Como eu te falei, quando eu olho para trás e vejo a dificuldade que a minha mãe teve na minha criação sozinha aqui, tudo que a gente viveu, eu entendi que eu precisava passar por todos aqueles desafios muito nova para me poder lidar com algo grande, para me poder ter um pouco de equilíbrio, um pouco de força. Equilíbrio tem a ver com tu dizeres para ti mesma, vou ficar boa, eu vou superar isso. Tu tinha esses momentos? Tinha, porque a minha mãe eu vou superar. Assim. A minha mãe era assim. A minha mãe era assim. Eu nunca vi a minha mãe lamentar. Tô com câncer, Minha mãe me trouxe para cá com a minha irmã. Eu sou paraense, né? Eu sou paramazonense, na verdade. Claro. Nasci no Pará, mas moro aqui desde 5 anos. Então eu vim muito nova para cá. E quando a minha mãe veio, ela só tinha a mim. Ela não tinha nada. Ela só tinha a mim e a minha irmã. Ela não tinha literalmente nada. Nem onde morar. Nós moramos com a minha tia. E a minha mãe vendia pão na rua, abria uma lanchonete. Eu era muito pequena. Morei um tempo com a minha tia, enquanto a minha mãe trabalhava, a minha irmã. Então, assim, até a gente morar numa kitnet. Aí teve o meu irmão veio pra cá. Meu irmão faleceu com 21 anos. Foi a maior dor da minha mãe, foi quando eu vi ela desabar. Então, ela enfrentou um câncer e ela não tinha apoio. Ela ia de ônibus para a fundação e voltava para casa. Ela tinha que fazer comida para uma criança em casa porque ela não tinha quem cuidasse de mim. E ela mal conseguia sentir o cheiro da comida. Então, a minha mãe, ela se sobressaiu sozinha a vida inteira. Então, eu aprendi que eu tinha que ser assim também. E numa época que os pontos de apoio eram muito menos do que agora. Hoje ela fala pra mim assim, minha filha, eu tenho tanto orgulho de você, porque quando eu tive câncer, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma palestra, eu nunca fui numa reunião de mulheres, eu nunca fui convidada para nada. E hoje eu vejo você fazendo esse movimento, a alegria que as mulheres ficam quando a gente faz um evento, a alegria quando a gente faz essas fotos, que elas se inspiram. Eu vejo, minha filha, o quanto é importante isso. Na minha época não tinha. Então eu entendi que a minha mãe não viveu aquilo e eu posso proporcionar hoje para essas mulheres através dos ensinamentos que eu tive na minha vida, né? Das oportunidades que Deus foi fazendo com que eu fosse ponte para que essas mulheres vivessem sonhos que elas jamais imaginaram, como um dia no spa, que o projeto... E isso se revelou para ti através da doença. Através da doença. Eu sempre fui uma pessoa que faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa para mim. Alguma coisa que eu sabia que eu ia viver, eu não sei te explicar, mas tinha um vazio que eu não conseguia preencher. Aí às vezes pensa assim, um relacionamento, eu não me casei, né? Eu não tive relacionamentos frustrados. Eu, nossa, mas por que deu certo com... Que eu falo assim, eu sou casamenteira. Terminou comigo, na próxima o cara casa. Eu falei, gente, mas qual é o problema comigo? A gente tem essa questão, Sim. né? Aí eu falei, mas será que eu tô só, né? Não, mas poxa, eu sou legal. Mas aí eu entendi, se eu vivesse, se eu tivesse casado, tivesse filhos, eu não teria liberdade para viver a correria que eu vivo hoje, sabe?
Tem dias assim, eu chego extremamente cansada. Ao mesmo tempo que eu lido com o trabalho, com as demandas do dia a dia, da família, eu tenho que lidar com demandas de pacientes, de ouvir histórias, ouvir situações, tentar ajudar de alguma forma. Isso demanda tempo psicológico, emocional. Mas isso, Brenda, tem a ver com o Lute como uma garota, não é isso? Exatamente. Como é que surgiu então, Brenda, esse projeto que encantador e comovente que é o Lute como uma garota? Eu soube, não foi você que me disse, nem a Mariana me disse isso, que a Mariana está ali, você não me disse, ninguém me disse, mas eu fazendo a minha lição, meu dever de casa para conversar contigo, 180 mulheres hoje estão envolvidas no Lute como uma garota? 180 mulheres. Olha só! E o que é esse projeto Lute como uma garota? Elas estão o tempo todo aqui falando, sabe? O tempo todo. Todo o tempo. Todo. Eu acho que nós teremos 180 uma grande audiência, não só das meninas do Lute como uma garota, mas eu espero que muitas mulheres assistam esse teu depoimento, viu, Brenda? Amém. Assim a gente espera, porque a gente leva mais informação. Claro. Né? Olha só, o Lute como uma garota também foi planejado por ele. Era uma camisa. Eu tive o diagnóstico, continuei trabalhando, a minha família queria me proteger. Não, vai pra casa, se cuida, não trabalha mais. Queria que eu abandonasse meu emprego e vou te anula, geral. Fica se cuidando, não pode se estressar, não pode isso. Era o excesso de zelo. E eu falei assim, não, gente, eu preciso continuar trabalhando, eu quero continuar ocupando a minha cabeça. E continuei trabalhando. Um dia, saindo do trabalho, eu passei em frente a uma loja e vi uma blusa, escrito Lute como uma garota. Comprei essa blusa. Olha. Vesti, fui na minha primeira químio com essa blusa. Tanto que aqui, ó, vou mostrar pra vocês, no meu Instagram, eu tô na minha primeira químio. Olha só, com essa, Lute como uma garota. Saí de lá, eu fui pro salão cortar o meu cabelo. Eu tô aqui com o primeiro furo de E já como parte do processo, vou te cortar o teu cabelo? Fui. Porque assim, o que aconteceu? Olha, de cabelinho curto. O que aconteceu? Eu pensei assim, vou cortar o meu cabelo já era grande, e vou fazer uma peruca. Porque aí eu vou usar, as pessoas não vão perceber que eu tô fazendo tratamento, né? E vai diminuir assim a pena de mim, né? Então eu fui fazer Então houve sim esse processo de esconder, não é? Sim, na tua cabeça, eu vou esconder isso das pessoas. Quem vê assim, faz, nossa, ela já estava forte. Não, foi todo um processo. Entendi. Todo um processo que eu fui vivendo até chegar. Um processo de adaptação, né? Você está te adaptando a uma nova realidade, não é, Brenda? Então, assim, eu fui para cortar o cabelo. E como foi? Eu estava na minha primeira químio, como nessa foto que eu mostrei, eu vi uma moça passando. Eu ainda fiquei, assim, na esperança de não cortar, né? De acontecer como outras mulheres, que o cabelo não caía. Existem até dicas. Usa uma touca de gelo. Mas, gente, uma pessoa que faz quimioterapia, o couro cabelo dói tanto. Porque vai morrendo, a raiz do cabelo vai se tornando... O couro cabeludo dói? O couro cabeludo dói, que para você encostar no travesseiro é uma dor insuportável. Oh, meu Deus. Vai morrendo a raiz e aí vai se tornando sem vida, o cabelo perde a vida, aí o couro cabeludo vai doendo, você tem a necessidade de arrancar, porque você não aguenta a dor e se forma, se você não tirar, não raspar, como se fosse um ninho. Sabe? O cabelo fica sem vida, se acumulando ali, totalmente sem vida. Então é importante isso, você poder diminuir essa dor, sabe? Se você tira, você diminui pelo menos essa dor física. E aí eu vi uma moça passando na minha frente, ela tava com o cabelo bem ralinho, sabe? Amarrado numa xuxinha assim, bem pequenininho, um rabinho de cavalo. Eu olhei pra minha irmã e aquilo ali me impactou na hora. Aí eu falei, vou sair daqui, eu vou cortar o cabelo, eu quero fazer uma peruca do meu cabelo, eu não quero ficar assim, porque eu fiquei com tanta dó da mulher. Falei, isso é uma negação, por que ela não tira? Porque assim, ficou, sabe, vários buracos assim. Aí eu saí de lá, fui cortar o cabelo, aí eu entreguei pro cabeleireiro, que ele é especialista em fazer peruca, fez uma peruca, cobrou R$1.500, nem gostei da peruca. Porque Quer dizer, você acabou mandando fazer uma peruca do teu cabelo. E foi caro, tá? Por isso que hoje a gente recolhe para fazer aí em parceria com o Instituto Doação, porque não é barato de cabelo de verdade. Então eu fiz. Fui para casa com uma peruca pequena, aí ele falou assim, você tem esse momento na sua casa, aí você vai ficar mais à vontade. Eu entrei no carro, eu tava assim,
com tanto calor, aquela peruca temporária que ele me deu me incomodando, eu falei, vou ter esse momento agora, no espelho do carro, tirei. E aí eu falei, não tá tão, tão ruim assim não. Aí fiquei com o cabelinho curto, usando uns dias até a peruca ficar pronta. Usei, aí eu cheguei em casa, a minha sobrinha, né, tinha 5 anos, ela falou assim, tia, por que a senhora tirou o seu cabelo? Vai colocar de novo, tia, tá feia. Ela não tinha entendimento, né? E aí minha filha, não, a tia tá passando por isso. Quando a peruca ficou pronta, eu tentei me adaptar, mas é muito quente. Aqui em Manaus é quente. E eu fiz uma peruca do meu próprio cabelo, grandão. Esquenta a cabeça Esquenta, da pessoa. não foi confortável, eu tava usando máscara. Aí eu fui pro lenço. Passei um tempo com lenço. Quando eu recebi uma proposta, né, da Mariana Gurgas, essa que fez as minhas fotos. Sim. Ela falou assim, vou fazer um ensaio fotográfico. Eu nunca fui de usar rede social. Hoje que eu olho minha rede social, eu falo assim, nossa, essa menina aí, ela... Nunca fui. Não era uma pessoa de gravar, não era uma pessoa dessas coisas. Quando eu resolvi fazer, foi através de uma iniciativa da Eucatu, aquela empresa que tem um ônibus rosa. Sim. E aí eles me chamaram para fazer parte da campanha. E aí eu fiz as fotos com lenço rosa, assim. Eu falei, nossa, tô bonita, né? Gostei. Aí eu liguei, Mariana, vamos fazer. Inclusive, a filha do dono da Eucatu, daqui de São Garcia, sempre assim, a minha irmã trabalha com ele há muitos anos, sempre muito solícito com a gente, sabe? E aí eu falei assim, Mariana, vamos fazer as fotos, eu gostei tanto. Inclusive foi ela que fez essa aí também, que ela topou a ideia. E as fotos são essas que a gente está vendo aí, não são essas, essa é o segundo ensaio, Okay. foi o primeiro, aquela que eu tô careca. Sim. E aí no outro dia eu estava maquiada, em frente a uma praia, vestida, e aí Essas aí, não é? Quando eu vi essas fotos, eu falei, caramba, eu continuo eu mesma, continuo a mesma Brenda, o mesmo sorriso. Eu não vi eu, Brenda. Eu olho essas fotos, eu não vejo eu. Eu vejo, não é porque eu sou humilde, então não é isso não. É porque eu vejo assim, caramba, a representatividade que tem e que mostra quanto a história de dor que tantas mulheres vivem, não tem essa oportunidade que eu tenho de mostrar dessa forma. Algumas são tímidas, não conseguem falar, não conseguem se expressar. Então, quando eu vi, ela falou assim, deixa eu postar. Era no início do Outubro Rosa. Aí eu falei assim, deixa que eu posto, porque vai ficar estranho, né? Eu mal posto nada e do nada aparecer careca. Só quem sabia eram as pessoas próximas que iam passando uma para outra e tinha gente que tinha medo de falar comigo e não sabia a minha reação. Olha. Então, às vezes, acontece com muita gente, tá? Tipo assim, te magoar, né? Aí as pessoas não sabem o que fazer, elas se afastam. Eu acho que ela não vai gostar, tem vergonha. Acontece. E aí eu fiz um texto contando, relatando e coloquei essa primeira foto, que é o que está de destaque aqui, que nós tiramos, ela fez as fotos bonitas, né? E aí eu falei, vamos tirar com aquela blusa, eu levei a blusa. A tal lá, lute como uma garota. Não tinha planejado nada. Olha. Aí tirei, eu estava maquiada, tirei com a blusa, coloquei como capa, tanto que tá aqui, ó, 1º de outubro de 2020. Tá vendo? E lá se vão 5 anos, né? 5 anos. Olha. E aqui eu conto. Foi esse texto. E aí começou. Isso tudo tá no teu Instagram agora, no meu Instagram, né? Agora. Brenda Graziella Off. E aí começou as hashtags Lute como uma garota, os comentários, as perguntas, o interesse. Sim. E aí, no outro dia eu tava gravando vídeo e eu comecei a E tudo falar. foi crescendo. Foi crescendo. E como era outubro, né? Como eu te falei, que 1º de outubro, as pessoas começaram a me chamar para falar. Vem na academia, vem numa escola, vem numa empresa, vem aqui. E eu nunca fui uma pessoa de falar no público. Mas eu sempre fui de interagir, assim, né? Mas não era assim, nossa. Eu falo, gente, eu não sou palestrante, eu vou lá contar minha história, minha experiência sobrevivente. Minha história de sobrevivência ia contar carequinha, eu lá falando. E as pessoas se emocionavam e aquilo foi crescendo, aí a cada ano foi crescendo. Em 2021, isso em 2020, acabou a minha última quimioterapia em novembro. E aí eu olhei para minha médica e falei assim, o tumor continuou crescendo. Eu não estou respondendo a quimio. Olha aqui como está minha mama. E aí ela falou assim, então você vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Eu falei, mas eu quero fazer com o meu médico. Só que o meu médico estava de férias. Aí ela, não, tem que fazer com o plantonista. Eu falei, não quero fazer com o meu médico, enfim. E aí ela falou assim, então você vai ter que esperar, toma uma quimio a mais. Eu falei, eu tomo. Chegou janeiro, pós ano novo, pós festas, pandemia de novo.
num estado ainda mais caótico, que a gente teve a falta de Sim. oxigênio em 2021. Sim. E aí eu cheguei com o meu médico que estava de volta das férias e ele falou assim, Brenda, não tem leito. Não tem leito na fundação, não tem leito em hospital particular, vai ter que aguardar. E sendo que se você não faz logo a cirurgia, você tem que fazer a quimio toda de novo e corre o risco ainda Começar da do doença zero. avançar. Tem um período de tempo, na Olha. verdade, né? Aí a gente não sabia, era tudo incerto, né? Quanto tempo poderia demorar para tudo se normalizar. E aí ele falou assim, vai voltar na doutora Ilka, que é a chefe de mastologia. Ilka Espírito Santo. É. Doutora Ilka. Ilka. Ela teve câncer também de mama. Sim. E aí eu falei, ele falou assim, ela tá montando aí um projeto para enviar os pacientes de cirurgia de urgência lá para a Fundação INCA, né, para o Instituto Nacional do Câncer. Sim. Tudo bem, nós fomos. Isso em plena pandemia. Plena pandemia. E aí eu aguardei assim, a ligação 3 dias. Era tudo só especulação. Eu recebi uma ligação do SECOM no sábado à noite para estar lá no domingo de manhã que eu tinha sido selecionada. Que você ia viajar. Ia viajar com mais 7 mulheres. Nós fomos o projeto piloto, depois disso foram mais 3 ou 4 grupos de mulheres. Ela, inclusive, foi premiada Foi premiada por essa ação, não foi? Pela Avon, não foi? por um Pela depoimento Avon, meu. Olha só, por ter levado vocês, não é? E me diz uma coisa, qual é a tua impressão hoje? Se tu não tivesses participado dessa viagem, tu estarias aqui hoje, Brenda? Eu acredito que não. É mesmo, cara? Essa viagem para fora, nessa época, com a doutora Ilka, salvou tua vida? Salvou a minha vida. Tanto é que eu vou te mostrar, em fato, como estava a minha Que mama. Eu tenho coisa uma postagem maravilhosa aqui. A doença, ela cresce, ela avança muito rapidamente. Como eu te falei antes da gente começar a entrevista, Sim. a minha frase é câncer é tempo e tempo é vida. Como você falou desse seu amigo que já foi um outro tipo de câncer, que E o morreu câncer em é uma meses. corrida contra o tempo, É não uma é? corrida contra o tempo. A gente realmente tem que correr desde os exames pré-tratamento, não interromper nada, continuar sempre em alerta, porque ele avança muito rapidamente, como em mim. Eu não E estava parece que é um respondendo processo, aquilo. Brenda, eu tenho a impressão, uma impressão minha, vamos ver se você confirma, pode que falar. quando você teve aquele beliscãozinho, de repente, tudo, a velocidade aumenta, tudo começa a acontecer, Muito e você, rapidamente. que não tinha sentido nada antes, começa a sentir tudo a partir daquele momento. Aí as pessoas falam, é é assim, muito Brenda? do psicológico. A pessoa viveu tantos anos, aí descobriu o câncer e morreu logo. O que acontece? Primeiro que a gente tem que fazer uma biópsia. Quando você faz a biópsia, você mexe no nódulo, certo? É claro. Tem que mexer. Sim. Até porque da biópsia, nenhum nódulo ele é igual ao outro. Cada câncer tem uma característica. Tem o hormonal, tem um não hormonal. Então, depois da biópsia é feito um exame chamado imunohistoquímico. Esse imunohistoquímico que vai determinar as características daquele câncer e aí o oncologista vai definir o tratamento, o protocolo de tratamento referente àquele tipo de câncer. Não é igual para todo mundo. Não é uma receita de bolo pronta. Sim. Cada caso realmente é um caso. Então, eu tive um triplo negativo não hormonal estadiamento B. Que é o mais agressivo, que é o né, mais que você agressivo. falou. E quando nós temos esse tipo de câncer e você não trata logo e não responde à quimioterapia, a esperança é a cirurgia. Então, no momento que eu fiz a cirurgia lá... A cirurgia é a mastectomia, Mastectomia radical então, com retirada para de retirada da linfonodos. mama, não é isso? Que foi essa daqui. Olha só, essa foto eu tirei no dia. Vou mostrar para vocês depois pro público. Ok. Tá vendo? A diferença Isso aqui de uma antes de mama para você outra. entrar num procedimento. Isso, no banheiro, Tá. lá do hospital. Aham. Você tá vendo a diferença da mama Sim, uma para claro, outra? claro. Aqui. Ele continuou crescendo. Tá vendo? Quando eu senti, ele não tinha cor, não tinha nada. Olha só, Aqui, olha só. a diferença do tamanho de uma mama para Para outra. outra, Essa é a mama adoecida. E Aham. como o nódulo continuou avançando. é verdade. Não estava assim. Quando eu tive o Não primeiro estava, né? sinal, não. Primeiro sinal e sintoma, a minha mama não tinha diferença E de isso é tamanho. bem na pontinha da auréola, né? Assim ela Isso. ficou bem... Ele foi aumentando, Aham. ficou até brilhoso aqui, tá vendo? É verdade. E eu sentia muitas dores. Não era dessa cor, não era visível, só tocando. Então, tomando químio, ele avançou dessa forma. E doía, aí doía, Doía. já doía, né? essa Doía. fase.
Doía, sim, doía. Nesse dia, eu fui fazer a cirurgia e nós éramos 4 no quarto. Éramos 8 no total, 4 em cada quarto. Nós fomos apartadas das nossas acompanhantes, né? Porque as acompanhantes, elas não podiam ter risco, né, de Covid, trazer pra gente. Sim. Então, ficamos isoladas. E aí, eu fui pro banheiro, tirei essa foto, fui fazer a cirurgia quando eu voltei e elas cuidaram de mim. No dia seguinte, eu cuidei delas. Eram 4, eram 3 e eu cuidando delas. Lindamente. Com o meu dreno lá e cuidando delas, eu falei, eu tô no lugar certo, na hora certa, porque como seria, né, a gente aqui sem acompanhante? E foi um momento que eu entendi porque eu tava longe da minha mãe. Aquilo ali, tá vendo? né? Olha, a gente fazendo com dreno, já tava todo mundo operado. Pra vir embora, tava maquiando elas, uma ajudando a outra. Quando eu voltei da cirurgia, que eu fui tomar o primeiro banho, eu olhei pro espelho e falei, agora é o momento que eu vou ver pela primeira vez o meu corpo sem uma mama. Como ficou, não é? Primeira vez. E aí aquele monstro na cabeça, né? Um medo assim do desespero. E eu orei, eu falei que Deus me ajude a não me desesperar, né? Senhor, tem várias mulheres ali fora. Elas estavam na expectativa de ver a minha reação, porque eu tinha sido a primeira. E aí eu falei que eu não poderia, eu pensei, eu não posso me desesperar. Quando eu tirei o curativo, Humberto, eu tive uma sensação assim de cura tão grande. Olha. Eu tive a sensação assim, tô curada. Tô curada, veio na minha cabeça. Eu lembro exatamente aquele momento, assim, tô curada. Eu não sentia mais dor. Porque é um milagre? Eu não sentia dor, eu sentia muita fisgada, eu sentia muito incômodo, ardência naquela mama. Então, quando ela não estava mais no meu corpo, eu não sentia mais dor. Eu não sentia nem a dor da cirurgia. Eu só sentia o meu braço travado, porque como eu fiz a retirada de linfonodos, esvaziamento axilar, eu sentia, mas eu não sentia mais nada aqui. E aí eu falei, tô curada. Naquele momento eu não tinha o entendimento de como a doença avançava, de como era a gravidade, assim, porque a minha mãe se curou dos dois, né? Claro. Então, hoje eu vejo o quanto ela poderia ter voltado em outros órgãos, né? Depois que eu comecei a entender, a ler, a ver outras histórias. Normalmente, esse é o grande perigo, não é, Brenda? O que pode ocorrer é que a doença ela se espalhe para outros lugares, vindo a vir uma metástase e não acabar só na mama. E em mim acabou ali. Benza a Deus. Sabe? Naquele momento eu falei, tô curada. Voltei pro quarto e falei assim, meninas, nem faz muita diferença, o outro lado é pequeno mesmo. Aí tirei uma onda, né? Enfim, o senso de humor maravilhoso. O senso de humor ácido, a gente sempre fala assim, as despeitadas, a gente tem autoridade para bagunçar. É claro. E aí quando lá a gente ficava bagunçando, nós inclusive viralizamos nas redes sociais com esse vídeo, fazendo nossa primeira fisioterapia. Não tinha o que fazer lá, né? Eu ficava gravando vídeo, tirando onda com elas. E elas amavam. E aí, inclusive, nós perdemos, infelizmente, a dona Gessi, essa daqui de óculos, desse lado na frente. Os 3 têm óculos, né? A dona Gessi aqui. Tá lá com o Papai do Céu, né? Tá lá com o Papai do Céu, mas ela, assim, sempre muito animada. Nós temos a Andréia, que está enfrentando agora a 3ª análise para um possível 3º câncer. Já voltou nela, infelizmente, no endométrio. Agora está fazendo um outro exame para ver se está indo para outro local. Nós temos a dona Lúcia, que ainda, graças a Deus, está e permanecerá por muitos anos com a gente, mas são mulheres que até hoje estão comigo, e naquele momento que eu estava lá, a gente conversando, eu falei assim, gente... E fazem parte do grupo Fazem parte do grupo como uma garota. Aí eu falei assim, gente, eu tenho uma blusa que eu usava, vamos fazer uma homenagem para os médicos, vamos pedir para... As acompanhantes estavam no alojamento, né? Fazer umas placas, uns cartazes de agradecimento, e vamos fazer uma camisa, sugeri para elas. E eu falei, pode ser outra coisa, mas eu uso isso daqui, com os dizeres como uma garota. Eu quero. Aí a minha prima correu lá no Rio de Janeiro para mandar fazer essas camisas e enviaram pra gente. Aí nós usamos as camisas, fizemos são estilosas, as placas, toda carequinha, todas as camisas. Né? Nesse primeiro momento nós fizemos uma preta. Aí depois do 1º Outubro Rosa, eu cheguei, fiz um grupo de WhatsApp. 1º Outubro Rosa, usamos a rosa, fizemos o nosso primeiro ensaio fotográfico. Olha essa preta aqui. Nós com Guerreiro, a gente já voltou do Rio pro Inca, levamos os cartazes para tirar foto com a doutora Ilka. Guerreiras do UFC-Com, que lindo. Vencendo o câncer de mama. Noite como uma garota. Me diz uma coisa, Brenda, uma garota que agora esteja nos vendo, uma garota que ontem à noite sentiu uma fisgadinha aqui,
Qual é o seu recado para as mulheres agora e como elas podem aderir a esse movimento, a esse projeto Lute como uma Garota? Eu gostaria que você deixasse aqui todos os teus contatos, Tá. porque tem muita gente, e você me falou isso, que ainda reluta em se entregar, em reconhecer que tem alguma coisa errada e que começa a fingir que não tem. E o que essas pessoas devem fazer? O que primeiro afasta as mulheres de um diagnóstico precoce é a falta de conhecimento, de informação. E aí vem o medo de fazer o exame. Sim. Porque o exame dói, porque eu não tenho idade suficiente para fazer mamografia, mas você pode fazer ultrassonografia da mama, tá? Mulheres a partir dos 18. Sem encaminhamento, ela pode fazer uma ultrassonografia sim, em uma clínica particular. Não é tão caro, acredito que esteja entre 80 a 100 reais, tem lugares até de 50 reais quando está em promoção, né, para a saúde da mulher. Nós temos muito isso no Outubro Rosa. Então, assim, você a partir dos 18 pode fazer ultrassonografia. Eu tenho um sintoma, um sinal. Como eu falei, nem tudo é câncer. Sim, tá? é verdade. Mas é importante você conhecer o seu próprio corpo, você detectou que algo está errado. Eu tenho aqui uma fisgada. Essa fisgada ela é constante? Eu tenho vermelhidão na mama, tem saído um líquido. O líquido transparente ou esbranquiçado também pode ser ali um resto de leite. Até eu que nunca fiquei grávida já tive também Sim. uma secreção ali de leite que o doutor Daniel, Brenda, não é nada. E realmente não era, continuei investigando nos ductos, né? Então, assim, pode ser. Mas se for um líquido amarelado, fétido, sangue, é um alerta. Aí você tem que procurar. Brenda, são coisas que não estavam ali ontem, né? Quer dizer, se elas aparecem hoje, a pessoa já começa a ter a desconfiança que pode estar acontecendo alguma coisa. Exatamente. A partir do momento que você tem uma desconfiança de que tem algo errado, você tem que procurar um especialista. Não dá para se automedicar, não dá para ficar aguardando meses para fazer uma consulta, postergando isso. Então, vai no especialista. Quem é o especialista? Mastologista. Sim. Mastologista. Nós temos muitos em Manaus, muitos mesmo. Um dos nossos maiores índices de óbitos de mulheres, de câncer de mama, é o câncer que mais mata mulheres, é por conta do diagnóstico tardio, que 95%... O diagnóstico precoce é tudo. Não é 95% é muita gente. Sim. Que descobre cedo e consegue a cura. Sim, claro, graças a Então, Deus, né? por que nós temos tantas mulheres morrendo? Então, assim, fez isso, eu fiz todo o processo, fui diagnosticada. Fiz o processo do particular, o teu médico particular pode te encaminhar também para a Fundação Secom. Você já chega lá, vai na triagem, faz todo o processo, abre o prontuário e você vai ser encaminhada para um oncologista, para o seu oncologista, onde você vai iniciar o tratamento. Cada protocolo é diferente um do outro. Eu já estou nesse processo, Brenda, quero um grupo de apoio. Você pode chamar lá no nosso Instagram, que é o @projeto Lute como uma Garota. Lute como uma garota. Projeto Lute como uma Garota M. Manda um direct, olha, eu quero entrar no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp. Hoje nós temos um grupo do WhatsApp que são 180 mulheres. Brenda, tu tem um local para atender? Ainda não, mas Deus dá tudo no momento certo. Mas não vai, Brenda? Vai sim. Hoje nós temos parceiros, por exemplo, nós temos o Instituto Preservando Vidas, que é o Instituto de Oncofertilidade, e lá eles têm serviços de fisioterapia para paciente que acabou de sair da cirurgia, jurídico, odontológico, um instituto que eu super indico, bem da minha confiança mesmo, e as meninas fazem uso das dependências. Então a gente indica para pacientes do nosso grupo para lá, para fazer uso dos benefícios. Atendimento jurídico, por orientação jurídica, eu quero entrar na INSS, eu não sei como recolher documentação, então a gente consegue esse dar amparo esse suporte. está tudo preparado para ser estendido para elas, né? Elas mesmo, no próprio grupo, elas dão dicas umas para as outras. Bacana. Quando eu chego, já foi. Já foi. Brenda, tem uma coisa aqui que é importante você falar no finalzinho dessa nossa conversa maravilhosa, inesquecível para mim. O que é o Crédito Rosa? Então, vamos lá. Eu vim para o Crédito Rosa porque também casa com o que eu acredito. Independência financeira gera liberdade. O que acontece? Quando eu continuei trabalhando, né? Fui diagnosticada, continuei trabalhando, tirei um tempo para ficar com meu pai quando recebi uma alta. E aí eu voltei, eu fui convidada para trabalhar no banco. Trabalhei no banco, numa cooperativa, e aí recebi um convite para vir
apresentadora de um programa, como eu te falei, no programa Encontro das Águas, Lá né? na TV Encontro das TV Águas, Encontro né? das Águas. Com Oswaldo Lopes. Oswaldo Lopes. Com a Elza Mestrinho. Exatamente. Maravilhosos. Maravilha. Me ensinaram muito. E lá na TV Encontro das Águas eu tive o Branco e Rosa, falava de saúde e direito da mulher. Sim. E aí eu fui convidada também para trabalhar numa cooperativa, né? No banco, CLT, tudo certinho. Eu falei, mas aí eu tomo muito meu tempo, né? Eu não consigo continuar o meu projeto aqui com as meninas. E aí ficou um pouco parado e elas sempre ali, né? Com saudade, querendo... Eu não conseguia dedicar muito meu tempo. E aí eu fui convidada para vir candidata. Sabe essa parte da minha vida? Não, olha só. Mas eu tô vendo que eu vou já saber. Vim candidata em 2024 a vereadora. Vim candidata pela primeira vez. E assim, Brenda, quem te ensinou, quem te falou, quem te encorajou? Eu vou com medo mesmo. Claro. É a primeira vez, eu não era jornalista, fui apresentadora e humildemente vou aprendendo. Sem dúvida. Porque eu não sei, eu vou aprendendo. Eu falei, primeiro eu disse não. Eu falei, por que não? Se nós temos representantes de outras causas e nós precisamos hoje de uma representante mulher que lute pela nossa causa, pela causa da mulher, da saúde da mulher, que é onde nós somos o maior eleitorado, mas somos a minoria na política, infelizmente. Não temos essa representante. Não temos essa representante, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas. Nós caímos, éramos 3 lá na Câmara Municipal, caímos para 2. Então, em vez da gente crescer, a gente está retrocedendo. Sim. Infelizmente, eu não nasci política, minha intenção nunca foi entrar, mas existe uma necessidade e a cada degrau que eu fui avançando na causa, eu fui entendendo que a gente sempre esbarra na política. Sem dúvida. A gente sempre, se você quer fazer acontecer e fazer a diferença, você não pode se esquivar da política. Você tem que entrar e aprender a lidar com a política e botar a cara assim, se eu quero diferente, eu vou fazer, não vou ficar só pedindo, né? Então, eu resolvi encarar o desafio. Pedi demissão do banco que eu trabalhava. Porque não tinha como tirar licença para vir vereadora e depois vir de novo. Não. Pedi a conta do banco. E aí conversei com o Oswaldo. Oswaldo, vou te dar uma experiência aqui. Topa substituir a Elza nas férias. Eu já tinha um bom feedback, né? Que ele é muito inteligente, eu mesmo não ia jogar. E aí eu me virei ali no ao vivo. Né? Ao vivo, acontecer qualquer erro, você não pode parar. Para a gravação. É isso mesmo. Tem que pensar rápido. E fui. Quando eu tive que me afastar da TV por conta do início de campanha, eu falei, tá bom, agora vai começar. Não tinha uma liderança, não sabia nada de política. Fui ouvindo, né? Fui ouvindo opiniões. Conheci a Mariana, que hoje é a minha social media que está aqui. Éramos eu, ela, um motorista que eu contratei para dirigir para mim, pelo menos para me levar, né? Claro. Era eu no bairro, mais um pequeno grupo de pessoas andando e falando uma a uma. Fui primeiramente as pessoas elas já rechaçam porque todo mundo é igual, todo político é igual. Mas só aparece aqui de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. Com quem eu tive a oportunidade de falar, de mostrar, de me conhecer um pouquinho, com 5 minutos depois ele falava assim, eu não ia votar não, mas agora eu vou votar em ti. Agora eu vou votar, que legal. E assim, foi maravilhoso, foi muito cansativo, mas foi muito bom ver que as pessoas Mas têm muitas esperança. lições aprendidas, né? Não é, exatamente. E eu fiz 2 meses de campanha, Humberto. 2 meses de anúncio, 2 de campanha, sem liderança, sem noção, assim, só mesmo sendo eu, Brenda, e o sonho, e o que eu acredito que a gente precisa fazer. E a gente conseguiu ainda puxar 529 votos. Que bacana. Para uma primeira eleição de vereadora, completamente inexperiente, sem padrinhos, né? Você já está escovada para a segunda eleição. Será? E o crédito, Rosa? Aí o crédito. Quando eu terminei, eu não ganhei. Fui para o Outubro Rosa, aí me ligaram do banco. Quer voltar? Com um cargo ainda melhor, um salário melhor. Eu falei, poxa... Quando a gente trabalha bem, né? Claro. Eu falei, mas se eu voltar pro banco, aí eu não vou conseguir trabalhar no social, vou ter mais exigência. E aí eu fui conversar com o secretário, né? Eu falei, poxa, eu queria tanto trabalhar no projeto social. Aí ele, Brenda, vamos ver, né, se a gente consegue. Passou alguns meses, aí eu falei, não vou voltar pro banco. Continuei na fé. Tinha gente que falava, você tá doido, tá esperando algo que não foi... Foi só assim uma especulação e você está largando algo certo, que é um emprego fixo com bom salário praticamente do lado de casa, para algo que não é certeza.
mas a Secretaria de Assistência Social me convidou para vir SEAS, coordenadora SEAS Que do Crédito legal. Rosa, que é tudo que eu acredito, né? O Crédito Rosa é um programa de financiamento de mulheres, para mulheres, né, do governo do estado do Amazonas, que fornece para essas mulheres um financiamento, é um programa de financiamento do governo para que essas mulheres invistam no próprio negócio. Ah, é uma costureira que precisa legal, comprar uma máquina que nova, legal. ela não tem CNPJ, uma confeiteira que faz os produtos Sim. em casa, o bolo do pote. E aí a gente consegue, através do Crédito Rosa, um investimento para essa mulher. Qual é o endereço digital? Avenida do Darcy Vargas, aí em frente ao Amazonas Shopping, ou você pode Fica do entrar outro no lado próprio- da rua, né? do outro lado do da Amazonas rua. Shopping, não é Isso, um isso? casarão bem grande. Isso, Nós temos isso. um ponto de atendimento lá, presencial. Nós temos também Podem chegar lá e perguntar, eu quero falar com a Brenda Graziella. no Crédito Rosa. Pode chegar lá e perguntar. Pronto, tá aí. Vai ser tá aí. direcionado. Tem também um polo no Estúdio 5, ponto de atendimento no Estúdio 5, lá no PAC. E nós também temos o contato, que eu vou deixar aqui para você colocar. favor, pra vamos eles. colocar. Eu não lembro de cabeça, gente, memória de Tá bom. terapia. Daqui a pouco a Mas Mariana eu nos vou- entrega esse Vou colocar. E nós também atendemos não só Manaus, tá? Nós atendemos todo o interior, os 62 Tá certo. municípios, né? Incluindo a capital do tem estado. gente no interior nos vendo No agora. É interior. bom você citar isso, muito Nós bom. temos pontos de atendimento em alguns locais, em alguns municípios, né? Sim. Nós temos em Manacapuru, nós temos no Rio Preto da Eva, nós temos agora em Coari, em vários. Mas onde não tem ponto de atendimento presencial, a gente atende através do WhatsApp. Aí aquela mulher, o que eu preciso? O RG, CPF, comprovante de Sim. residência e o nome limpo. Tendo isso, você consegue de 500 ao primeiro empréstimo, o primeiro financiamento, de 500 até 5 mil reais, 8 mil reais, dependendo das necessidades, porque a gente não Maravilha. quer também que a mulher consiga algo além do que ela possa pagar. Então tem todo um processo, uma análise financeira para ela ter saúde financeira. Que legal. Então é um projeto lindo que eu sou apaixonada e que eu não ajudo só as pacientes oncológicas. A gente consegue atender aquela mulher que às vezes sofre uma violência doméstica e ela não tem trabalho. E aí ela quer aprender, quer investir, quer fazer o próprio negócio. Para ela ter essa liberdade financeira e liberdade de vida, a gente consegue fazer alguma coisa por ela. Brenda Graziella, 1000 vezes obrigado. Que depoimento, que história, que lições de vida, que aprendizado você nos possibilitou hoje e que revelações Obrigada. que podem, eu sei, mudar vidas através dessa sinceridade, da vivência que você teve. Obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Deus te abençoe. Eu que agradeço Muito a toda obrigado. a equipe aqui do PodYes, PodNo. Obrigado também a Mariana, né, que estava Obrigada, aqui tirando Mariana. nossas fotos e tudo. Um beijo para todos vocês e quero dizer, mulheres, não deixe para amanhã o que só você pode fazer por você. Então, se colocar em primeiro lugar, se você não se cuidar, quem vai cuidar dos seus filhos, do seu marido? Isso acontece muito, né, de colocar em cima, mas você precisa estar bem, estar com saúde para você cuidar de quem você ama. A gente, sem dizer mais nada, né? Aqui no PodYes, PodNo, a nossa sequência aqui, o nosso programa se chama o Pulo do Gato. Tá vendo? O Pulo do Gato sempre acontece aqui. Aqui o lema é esse e o que houve aqui é justamente, tem tudo a ver com o nosso lema, que é comunicar é preciso. Estamos vendo uma pessoa ali que a gente quer dedicar essa entrevista a ela. Ela não está mais com a gente. Fala dela pra gente. Brenda, quem é que está ali? Quer me fazer chorar. Eu sei que você está emocionada, mas foi uma pessoa maravilhosa e que foi acometida por um câncer, mas viveu com entusiasmo, com fé, com esperança, com uma crença de que ela ia conseguir até o seu último momento. A ela, o nome dela, eu tenho até o nome dela aqui, é a Laís Roque. Laís Roque. Para ela, nós dedicamos essa nossa entrevista, esse trabalho de hoje. Eterna que saúde. ela tá com o Papai do Céu agora, virou o nosso anjo da guarda. Amém. E eu sei que ela está aqui e vai estar para sempre. E o projeto, cada vez mais eu vou continuar lutando, porque ela sonhou comigo isso. E eu sei que lá de cima ela vai estar abençoando e me dando forças para continuar. Eu acredito nisso também. Mas, gente, muito obrigado e até Obrigada. nosso próximo encontro. Era que eu estava na pior. Dipirona, morfina, maltospa. Isso está na pior? Isso não está na pior. Se isso está na pior, o que está?
idade. E que no final a gente grite nosso grito de guerra. Lute como uma garota. Porque lutar como uma garota é resgatar a força e a vontade de viver que a gente tem quando é jovem. É possível resgatar essa força, não importa a idade. Por isso, lute como uma garota. Lute como uma garota!